Existem mais de 3.000 espécies de cobras no mundo, com pelo menos um tipo de cobra específico em todos os continentes, exceto na Antártica. Assista este vídeo até o final para conhecer as serpentes mais raras do mundo. Número 10. Cobra de 3 olhos. Você pode encontrar cobras na Austrália em praticamente qualquer lugar, na praia, no seu carro ou na sua casa. Mas esta serpente de 3 olhos, descoberta no território do norte, é obviamente especial entre todos os tipos de cobras. Encontrada por guardas florestais perto de uma pequena cidade chamada Humpty-Doo, nos arredores de Darwin, a Piton de 3 olhos parece ter os 3 olhos totalmente funcionais, com um olho excedente anormal brotando do topo de sua testa escamosa. De vez em quando, vemos cobras com policefalia na natureza, uma condição de ter 2 cabeças separadas, mas um raio-x mostrou que esse não era o caso aqui. Infelizmente, embora o terceiro olho que tudo vê possa ter permitido à cobra várias vantagens durante sua vida, como por exemplo, localizar ameaças vindas de cima, ele também foi, em última análise, o seu fim. A cobra foi descoberta em março de 2019, mas morreu uma semana depois, quando ainda era apenas um filhote. Número 9. Massazalga. A massazalga é uma espécie de cascavel venenosa encontrada no meio oeste da América do Norte. Como todas as cascavéis, ela pertence à família das víboras. As massazalgas são cinzentas ou bronzeadas, com uma fileira de grandes manchas redondas marrom e preta no centro das costas. Essas cascavéis nadam muito bem e podem até caçar suas presas na água. Elas detectam as presas com um olfato e com a ajuda de fossas sensíveis ao calor localizadas em seus rostos. Elas também podem sentir vibrações e ter uma boa visão. Quando ameaçada, a massazalga avisa seu ataque sacudindo a cauda, se enrolando e golpeando inesperadamente. A maior ameaça enfrentada pelas massazalgas é a perda de habitat. Historicamente, isso se deve à atividade humana e, mais recentemente, principalmente à sucessão natural da floresta. Essas cobras também são fortemente perseguidas porque são consideradas uma ameaça devido à sua picada venenosa e letal. Número 8. Cobra marinha comum. A cobra marinha comum é uma espécie altamente venenosa de cobra marinha em todo o Indo-Pacífico tropical. Geralmente, ela é toda uniformemente cinza escura e as laterais e partes inferiores do seu corpo são esbranquiçadas. As cobras marinhas comuns são encontradas no Mar da Arábia e Golfo Pérsico, nos mares ao largo da Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Essas cobras são geralmente encontradas em águas rasas com fundos lamacentos ou arenosos, estuários, foz de rios e lagoas e ilhas costeiras. As cobras marinhas comuns são ativas durante o dia e a noite. Elas são capazes de mergulhar até 100 metros de profundidade e permanecer submersas por um máximo de 5 horas antes de ressurgir. Essas cobras marinhas são equipadas com glândulas para eliminar o excesso de sal. Elas são venenosas e notavelmente agressivas. Estima-se que cerca de 1,5 miligrama de seu veneno seja letal. Número 7. Víbora de chifres. A víbora de chifres é uma cobra venenosa nativa dos desertos do norte da África e partes do Oriente Médio. Frequentemente, ela é facilmente reconhecida pela presença de um par de chifres acima dos olhos, embora também existam indivíduos sem chifres. O padrão de coloração dessas cobras consiste em um fundo de cor amarelado, cinza claro, rosado, avermelhado ou marrom claro, que quase sempre coincide com a cor do substrato onde o animal se encontra. Essas cobras têm um temperamento razoavelmente tranquilo, mas se ameaçadas, podem produzir um som agudo, assumindo uma postura em forma de C e esfregando rapidamente suas espirais. Na natureza, elas são tipicamente predadores de emboscada, submersas na areia, próxima das rochas ou sob a vegetação. Quando abordadas, elas atacam muito rapidamente, segurando a presa capturada até que o veneno faça efeito. Número 6. Corredora de Antígua. A corredora de Antígua é endêmica
endêmica do país das Ilhas Gêmeas de Antígua e Barbuda. Após a introdução de mamíferos invasores em 1800, a espécie sofreu um declínio drástico e em 1995, apenas cerca de 50 dessas cobras sobreviveram em apenas uma ilhota. Felizmente, após o trabalho da Fauna e Flora International e parceiros para erradicar as espécies exóticas e reintroduzir as cobras em outras ilhas livres de predadores invasores, a população e o alcance da corredora de Antígua aumentou para mais de 1.100 indivíduos espalhados por 4 locais separados. Apesar do nome, essas cobras são bastante lentas. Elas atacam 4 espécies endêmicas de lagarto que pegam esperando em uma emboscada. Ela é uma das poucas cobras das quais os machos podem ser distinguidos das fêmeas por sua cor. Sua coloração também muda dramaticamente com a idade. Essas cobras calmas são inofensivas para os humanos, e sua única defesa é emitir um cheiro ruim quando assustadas. A corredora de Antígua foi erroneamente declarada extinta 2 vezes. A primeira em 1936 e novamente em 2009. A maioria dos indivíduos vivos hoje foram implantados com microchip para fins de segurança e para monitorar seu crescimento e sobrevivência. Número 5. Cobra branca. Uma cobra branca impressionante e incrivelmente rara foi encontrada no território do norte na Austrália. A espécie de cobra, geralmente de cor marrom escuro, nasceu com uma mutação genética incrivelmente rara. A cobra foi resgatada da selva e entregue a um parque por um morador local, de acordo com um post no Facebook. Essas cobras não são venenosas e são nativas da Austrália. Na seção de comentários de sua postagem, o parque esclareceu que a cobra não é albina, mas leucística, o que significa que há perda parcial da pigmentação do animal. Os olhos negros do réptil provam que ele é leucístico, já que os animais albinos têm olhos rosa. De acordo com especialistas, é interessante que a cobra tenha sobrevivido até a idade adulta, já que sua falta de coloração não fornece camuflagem, tornando-a um alvo fácil para predadores. Número 4. Víbora de Albany. A maioria das pessoas nunca ouviu falar da víbora de Albany, uma pequena cobra venenosa nativa da África do Sul com um corpo de padrões brilhantes e sobrancelhas pontudas. O réptil extremamente raro não era visto há quase uma década e os cientistas temiam que estivesse extinto até agora. Uma equipe de herpetologistas anunciou recentemente a descoberta de 4 víboras de Albany vivas e bem. A expedição partiu em novembro passado para encontrar a cobra perdida. E depois de uma semana vasculhando arbustos, levantando pedras e espreitando com cautela em buracos, um membro da equipe avistou uma fêmea de 15 centímetros de comprimento deslizando pela estrada. A perda de habitat é provavelmente o maior problema para a cobra, que só foi encontrada em alguns pequenos fragmentos de arbustos e matagais. Além do mais, o alcance da serpente pode estar diminuindo. Agora o trabalho árduo começa. Por exemplo, os especialistas não sabem nada sobre dieta, reprodução ou comportamento da cobra. Ninguém jamais foi mordido por uma víbora de Albany. Então, ninguém realmente sabe a potência do veneno. Número 3. Cobra cega listrada. Uma cobra desaparecida em Singapura por mais de 172 anos foi vista na Reserva Natural Bukit Timah em 2019. Um professor da Universidade Nacional de Singapura encontrou a cobra cega listrada morta em uma trilha de bicicleta na Reserva Natural em 16 de setembro. Listrada e parecida com um verme, mas com mais de 50 centímetros de comprimento, a descoberta da cobra muda seu status anterior de indeterminada para existente, agora que sua existência foi definitivamente registrada nos tempos modernos. Devido à sua longa ausência de 172 anos dos registros oficiais, o espécime apresentado representaria, portanto, uma redescoberta significativa em Singapura. Número 2. Double Dave. Os cientistas deram o nome de Double Dave a uma rara cobra de 2 cabeças após ela ter sido encontrada em uma floresta no estado americano de Nova Jersey. A cascavel bebê foi descoberta no mês passado por ambientalistas que estudam répteis ameaçados de extinção.
O nome Doubledave foi cunhado porque foi descoberto pelo ambientalista Dave Schneider e seu colega, também chamado Dave. A víbora venenosa, que tem entre 20 e 25 centímetros de comprimento, tem duas cabeças totalmente formadas, o que significa que tem 4 olhos que funcionam e 2 línguas trêmulas. O especialista explicou que as duas cabeças de Doubledave funcionavam independentemente uma da outra, e seria difícil para uma criatura assim sobreviver na selva, porque a condição significava que ela se movia lentamente e poderia ser facilmente apanhada por um predador. As cobras de 2 cabeças geralmente têm uma cabeça ligeiramente mais desenvolvida do que a outra, e as cabeças costumam brigar por comida, sem perceber que tudo o que comem vai para o mesmo sistema digestivo. Número 1. Corredora de Santa Lúcia. O título de cobra mais rara do mundo passou da corredora de Antígua para a corredora de Santa Lúcia, uma espécie que já foi abundante no país de Santa Lúcia, mas hoje conta com menos de 20 indivíduos. Os que sobreviveram estão confinados a uma pequena ilha próxima à costa chamada Maria Major. Essas cobras foram exterminadas do continente por mangustos e outros animais invasores que atacam as cobras. A corredora de Santa Lúcia é uma cobra não venenosa relativamente pequena. Menos de 20 indivíduos permanecem vivos, tornando-se a cobra mais rara do mundo. A ilha de Maria Major também abriga 90% de todos os lagartos whiptail restantes de Santa Lúcia, outra espécie criticamente ameaçada de extinção. E aí, quais dessas cobras você achou a mais interessante? Conte pra gente.